Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje: preços do suíno vivo e dos cortes no mercado interno subiram com muita força no mês de outubro. Exportações brasileiras de carnes e produtos de origem animal apresentaram significativo crescimento. Brasil deverá colher uma safra recorde de soja na temporada 2019-2020. Agricultores norte-americanos devem expandir o plantio de milho e soja. Descontingenciamento de 50 milhões de reais em recursos do Ministério da Agricultura para o seguro rural. E depois da alta em outubro, a saca de milho recuou no mercado interno nesta última semana. O Agora Agro já está no ar. Os preços do suíno vivo e dos cortes no mercado interno subiram com muita força no mês de outubro, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, que é da Exalc-USP. Em algumas regiões consultadas, as altas mensais superam os 10% e as anuais 30%. De acordo com os analistas de mercado, o impulso vem da maior demanda por novos lotes de animais no mercado independente por parte de frigoríficos, especialmente os de maior porte. Esse cenário tem sido verificado em todas as regiões acompanhadas pelo CEPEA. Os pesquisadores lembram, porém, que 2018 ele foi marcado por baixos preços, tanto da carne suína quanto do animal vivo, o que esteve atrelado às demandas domésticas e também à externa enfraquecida. Diante disso, as recentes altas demonstram a recuperação de um setor que amargou prejuízos ao longo dos últimos anos. No mercado de carne, o início do mês também foi marcado pela demanda aquecida e as cotações acompanharam a movimentação do animal vivo. Já na segunda quinzena de outubro, a liquidez interna diminuiu, mas os preços ainda se mantiveram em patamares elevados. O Brasil deverá colher uma safra recorde de soja na temporada 2019-2020, estimada em mais de 121 milhões de toneladas. Pelo menos é o que apontou a consultoria FC Stone, que até outubro previa uma produção de 121 milhões e 400 mil toneladas. Para elevar a previsão, a consultoria e corretora aumentou a estimativa de área plantada de soja para 36 milhões e 500 mil hectares, pouco mais de 100 mil hectares acima do número de outubro. Segundo esse relatório, o ligeiro aumento da oferta foi revisado em contexto de aumento no consumo doméstico, diante de produção e exportações aquecidas de carnes e do aumento da mistura de biodiesel ao diesel. As exportações em 2019 e 2020, elas foram mantidas em 72 milhões de toneladas, número com espaço para revisão em meio à guerra comercial entre Estados Unidos e China e com dúvidas quanto à demanda do país asiático. Na temporada passada, afetada por uma seca, o Brasil produziu cerca de 115 milhões de toneladas de soja, em uma área de 35,8 milhões de hectares. O plantio da safra 2019-2020 de soja no Brasil, que começou mais lento devido à escassez de chuvas, acelerou nas últimas semanas. Ainda assim, haverá casos de replantio, sinalizando alerta em relação à janela de semeadura do milho safrinha no começo do próximo ano. Nas últimas décadas, as exportações brasileiras de carnes e produtos de origem animal apresentaram significativo crescimento. E, diante disso, atualmente o Brasil sustenta o posto de maior exportador de carne bovina e de aves e o quarto maior de carne suína do mundo.
Tais ganhos nas vendas externas estiveram atrelados, entre outros fatores e ganhos, de produtividade e também de competitividade ao aprimoramento do sistema de defesa sanitária animal. Em particular, este último fator tem sido recorrentemente discutido em diversos fóruns internacionais e entre autoridades e em negociações de comércios entre países. O aumento da importância da questão sanitária, ela veio em conjunto com preocupações dos mercados consumidores relacionados à segurança alimentar, à sustentabilidade e ao bem-estar animal. Dessa forma, as medidas sanitárias têm sido cada vez mais presentes no comércio internacional de produtos de origem animal. E dentro desse contexto, ao longo dos últimos anos, o Brasil tem promovido políticas e formulado programas de controle e erradicação de diversas doenças animais na busca pela garantia da qualidade do produto nacional e pela consequente construção de uma imagem positiva no mercado externo. Os avanços dos sistemas de controle e monitoramento e também do status sanitário em relação às diferentes doenças devem ser almejados, pois este é o caminho da evolução natural dos grandes países exportadores. Entretanto, além de um diagnóstico completo da atual situação da defesa, que já está em andamento, devem ser estimados os investimentos necessários para promover as mudanças pretendidas e tudo deve ser amplamente discutido com todos os agentes das cadeias envolvidas. E depois do intervalo, você vai ver que os agricultores norte-americanos devem expandir o plantio de milho e soja, descontingenciamento de 50 milhões de reais em recursos do Ministério da Agricultura para o seguro rural. E depois da alta em outubro, a saca de milho recuou no mercado interno nesta última semana. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Os agricultores norte-americanos devem expandir o plantio de milho e soja e reduzir a semeadura de trigo no próximo ano comercial. Pelo menos é o que está apontando o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. O gabinete do economista-chefe do departamento americano estimou que os produtores semearão 38,2 milhões de hectares de milho no ano safra 2020-2021, ante 36 milhões e 600 mil hectares em 2019-2020. Já para a soja, a área de plantio vai avançar 33,8 milhões de hectares contra 30,5 milhões de hectares na temporada, ou melhor, nesta temporada. O Departamento de Agricultura americano ele previu também que o plantio de trigo norte-americano em 2020 e 2021, considerando todas as variedades, ficará em torno de 18,2 milhões de hectares contra 18 milhões de hectares em 2019 e 2020. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou agora a resolução número 69 do Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural, conhecido como CGSR, que trata do aumento do orçamento destinado para o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural e a distribuição dos recursos. A medida ela foi possível em função de um descontingenciamento de 50 milhões de reais em recursos do Ministério, o que permitirá apoiar a contratação de aproximadamente 12 mil novas apólices. Do total desbloqueado, cerca de 30 milhões serão destinados para grãos, soja, milho da primeira safra, feijão, arroz, 10 milhões para as frutas e 300 mil reais para a pecuária, e o restante para as demais culturas. No mês de março deste ano, houve o contingenciamento de 70 milhões de reais de recursos do Ministério, o que impactou
aumentou o orçamento de 440 milhões para 370 milhões de reais em 2019, para o custeio das despesas com o seguro rural. Para a diretoria do Departamento de Gestão de Riscos da Secretaria do Ministério, o governo tem demonstrado que o seguro rural é um dos mais importantes instrumentos da política agrícola que contribui com a estabilidade econômico-financeira dos produtores em situações de adversidades climáticas. Com o fomento do PSR, que é o Prêmio do Seguro Rural, nós já temos 14 companhias seguradoras credenciadas no programa, ofertando produtos aderentes à realidade do campo. Entre 2018 e 2019, os produtores receberam mais de 3,2 bilhões de reais em indenizações dessas empresas. Existe ainda a possibilidade de liberação de mais de 20 milhões do Programa de Seguro Rural para subvencionar o prêmio do seguro rural, o que contemplaria todo o orçamento aprovado para 2019 na casa de 440 milhões de reais. Para o próximo ano está previsto o recurso de 1 bilhão de real para o Programa do Seguro Rural, que depende ainda de aprovação do projeto de lei orçamentária de 2020, em tramitação no Congresso Nacional. E depois da alta de 8,6% no acumulado de outubro, a saca de milho recuou no mercado interno agora nesta última semana. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, a referência em Campinas, São Paulo, que chegou a R$ 44,00 por saca de 60 quilos, atualmente está em R$ 43,00 por saca. O mercado se mostrou mais frouxo nos últimos dias, acompanhando os recuos do dólar e a queda no volume diário exportado pelo Brasil, que foi de 10,7% em outubro deste ano até a terceira semana. Isso na comparação mensal. Em relação ao mesmo período do ano passado, no entanto, a média diária embarcada cresceu quase 96%. As chuvas mais regulares e o avanço da semeadura da safra de verão 2019-2020 colaboraram com este cenário de recuos nos preços do cereal. Em curto e médio prazos, o câmbio e as condições climáticas devem ditar os preços no mercado do milho agora no nosso país. Em relação à safra brasileira, o plantio ele vai avançando dentro da média para o período. No último dia 25 de outubro, o total semeado era de 30,7%, segundo o levantamento das safras e mercado, atrasado na comparação com 2008, que era 44%, mas, porém, adiantado no comparativo com a média de 28,7%. As expectativas são favoráveis. Os produtores brasileiros de soja deverão cultivar 36,9 milhões de hectares agora, nesta safra, a maior área da história, crescendo 1,5% sobre o total semeado no ano passado, de 36,3 milhões. A projeção ela faz parte do mais recente levantamento de safras e mercado. No relatório de intenção de plantio que já foi divulgado em julho, a área estava estimada em 36,6 milhões de hectares, o que representava uma expansão de 0,8% na semeadura. Na avaliação de analistas de mercado das safras e mercado, a mudança no contexto fundamental do mercado brasileiro de soja nos últimos 2 meses, com elevação nos preços e consequente melhora na rentabilidade do produtor, incentivou um maior crescimento da área a ser destinada à oleaginosa frente à intenção de plantio de julho. E depois do intervalo nós vamos falar sobre gente e inovação. É um minutinho só, nós voltamos já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora
com a Adriana Ferreira. A Adriana, ela é mestre, especialista em coaching, ela é doutoranda em desenvolvimento humano e nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre gente, sobre pessoa, nós vamos falar sobre inovação. Doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso programa. E eu acho que hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é gente, né? Gente e inovação. Gente é complicado, né? Mas difícil, é bom. Né? É bom, mas é o seguinte, nós dependemos, na verdade, um depende do outro para poder tocar o seu projeto, tocar a sua vida. Ninguém vive sozinho. Quem imaginar que vive sozinho pode ter certeza absoluta, você está pensando redondamente errado, está enganado. E uma outra coisa que nós precisamos ter muito em nossa mente é inovação. A gente precisa estar acompanhando as coisas boas, precisa estar recriando e repaginando a nossa vida, né? Sim, e hoje mais do que nunca, né, Toninho? É verdade, A gente vem num movimento, seja nos negócios, na vida pessoal, o mundo diz toda hora assim para nós, você precisa se reinventar. E as pessoas, algumas pessoas estão se reinventando, outras não. Por exemplo, no mercado de trabalho, as pessoas estão com medo de serem substituídas por máquinas. Eu diria assim, existe uma possibilidade de alguns trabalhos operacionais serem substituídos, ou seja, as pessoas serem substituídas por máquinas? Existe, Sim. Mas sempre vai ter o ser humano para que ele possa, em determinado momento, colocar a máquina para andar. Então, assim, tem que ter medo? Não, nós não temos que ter medo, nós temos que nos preparar. E hoje, esse pensamento 4.0, ele está impactando todos os setores da economia. Seja você, o cargo que você tiver, aonde você trabalhar, ou se você tiver uma fazenda, se tiver um negócio. Toninho, se a pessoa vender um picolé na rua, não importa, você vai ter que reinventar a sua forma de abordar o cliente, de atrair o cliente. Qualidade do produto, produto diferenciado. Do produto, tudo isso. Então, a gente não tem que ter medo da inovação, nós temos que nos adaptar a esse novo momento que o mercado vai exigir. E olha que o Brasil ainda não entrou na indústria 4.0. Não, o Brasil é uma mãe. É nós que não conhecemos o país que nós temos. Mas isso aqui, para quem tem um pouquinho de vontade, um pouquinho vamos dizer assim, de vontade de crescer, esse país oferece todas as condições. Está passando por um momento delicado, politicamente falando, tá. Porque a gente já vem lá de muitos e muitos e muitos anos numa zona de conforto muito boa. Muita gente ganhando sem trabalhar, falcatrua uma atrás da outra. Mas esse país é viável. Eu me lembro que meu avô falava assim há mais de 60 anos, só morre de fome nesse país quem quer. Porque é só trabalhar. Tem alternativa. Você pode não ganhar 30, 40, 50 mil reais por mês, mas você pode ganhar o suficiente para viver, sim. Mercado tem nesse país. Basta você acompanhar a evolução. Você não pode ficar para trás. Né? Isso. Tem que estudar. Tem gente que me pergunta assim, o que eu devo fazer? Estude. Estude o que você acha que você tem que estudar, né, Toninho? Tem que se capacitar. Faça um curso de tecnologia. Tem tantas escolas hoje, tem cursos online gratuitos. A questão é sair da sua zona de conforto. Tem 3 coisas básicas. Primeiro, estude. Seja curioso. Então, assim, seja curioso. E outra, não aprenda só o que estiver relacionado com a sua profissão. Vou dar um exemplo que parece, até tem gente que fala assim, nossa, mas isso é sair muito fora. Vamos supor que você trabalhe hoje com alguma coisa dentro da indústria, que é padrão, procedimentos operacionais padrões, regras a serem cumpridas. Vai fazer teatro. Que loucura! Não, não é loucura, é você transformar a sua percepção. Quando você faz algo que não está na sua rotina, você abre possibilidades no seu cérebro para novos aprendizados. E Antônio, não adianta, estou no agronegócio, vai ter que estudar. Estou em outro segmento, em outro mercado, vai ter que estudar. Estou em casa, dona de casa.
Daqui uns dias você vai ter que planejar uma panela pelo computador. Não duvide disso, a internet das coisas está chegando. Então nós vamos ter que reaprender, nos adaptar a um novo momento, independente de onde estivermos. Adriana, eu vou ser muito franco para você, tá certo que às vezes as coisas não são tão fáceis como a gente imagina, às vezes nós não temos abertura para chegar numa determinada empresa e pedir um emprego e tal. Mas eu sempre me pautei pelo seguinte, você não precisa ser o primeiro, mas você tem que ser bom naquilo que faz. Sim. Entendeu? Sim. Dedicação total. Eu trabalho com agro, tem mais de 34 anos que eu estou dentro da comunicação do agronegócio. Já me chamaram de louco várias vezes quando eu coloquei o meu site no ar. Não, mas você vai quebrar. Eu não quebrei. Eu vou lançar um canal no YouTube, você é louco, isso vai te dar uma mão de obra. Tá, deu mão de obra, deu. O resultado está aí aparecendo. Exato. Entendeu? Então, eu acho que é o seguinte, não é procurar coisas impossíveis, é procurar coisas que você dê conta de fazer e gostar daquilo que faz. É colocar o coração e colocar a razão para trabalhar. Sim, e olha, Toninho, você falou uma coisa muito interessante, colocar o coração e a razão, e ter fé, acreditar. As pessoas precisam ter fé, porque gente para dizer para você que não vai dar certo, que aquilo é impossível, você vai encontrar milhares, né? E às vezes pessoas que estão perto de você. Acredite que você pode. Você quer ver? Você me fez lembrar uma coisa. Nós estamos em Goiânia e aqui existe uma família que há mais de 40 anos, a família chamada J. Pereira. Verdade. Vivem de boteco. Se você entrar no boteco do J. Pereira hoje, você fala, meu Deus do céu. Mas é o melhor salgado que tem no estado de Goiás. Sem fazer propaganda, mas é bom mesmo. Não estamos aqui fazendo propaganda, nada. Mas é o seguinte, pode abrir 30 botecos em volta dele. O dele enche. Não tem lugar para você entrar. O dos outros estão vazios. E porque tem qualidade. Tem qualidade, tem sabor, é uma delícia. O atendimento é fora de série. Então, eu vejo assim, se você é de uma propriedade rural, se você for fazer queijo, tem milhares de pessoas fazendo queijo. Se você for fazer biscoito, tem um monte de gente. Sim. Faça um biscoito diferente, faça um biscoito com carinho, que você vai ver o resultado. Eu acredito que inovação em pessoas passa por fé, respeito, e principalmente fazer com o coração. É fé em Deus, confiança em você, botar o coração e a razão para trabalhar. Só isso. E dá tudo certo. É difícil? É difícil. A gente sofre. Pena, mas chega lá onde você quer. Não chega? Com certeza. É isso aí. Doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu tenho certeza que esse tipo de conversa é muito bom, descontrai. E principalmente você que é dona de casa, hein? Às vezes você fala, eu só fico enfurnada aqui dentro de casa. Inventa alguma coisa se você gosta de cozinhar. Tem mercado para tudo. Aposte e acredite. Obrigada. Não é isso? É isso mesmo. Ok, um abraço. Outro, obrigada. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.